Fala pessoal, eu sou o professor Luiz e estou aqui hoje com vocês para falar de mais uma das obras que é cobrada na prova de Sociologia do vestibular da Federal do Paraná. O livro que a gente vai trabalhar hoje chama-se Caliban e a Bruxa e é, entre as obras selecionadas para esse vestibular, aquele mais longo e que provavelmente você vai ficar assustada ou assustado de pegar nas mãos. São mais de 500 páginas, nas quais uma autora italiana chamada Silvia Federici vai trabalhar algumas questões bastante importantes. Então vamos lá, vamos conhecer sobre essa obra partindo da sua autora. Caliban e a Bruxa é uma obra escrita pela filósofa italiana Silvia Federici, nascida no ano de 1942. Sua obra, no geral, carrega um viés de interpretação marxista, ou seja, voltado para as questões econômicas, para as questões infraestruturais, que lá no pensamento do Marx servem como base para toda a realidade. Porém, a autora também se destaca por trazer essa discussão para o contexto do feminismo, dentro daquilo que a gente poderia chamar de um feminismo marxista, ou como é atribuído à autora em particular, a ideia de um feminismo anticapitalista. Porque, de acordo com esta autora, entre os inúmeros efeitos que o capitalismo teve, um deles foi o de transformar a mulher em uma propriedade privada. Nessa discussão, a gente percebe que a Silvia Federici tem uma importância muito significativa para o feminismo, foi uma das pioneiras na luta aí, contra a não remuneração do trabalho doméstico, e nessa obra em particular que a gente vai falar um pouquinho, ela dá uma retomada e uma aprofundada em questões que haviam sido levantadas já na década de 1960, na chamada segunda onda do feminismo, quando se discutiram questões muito particulares, muito específicas, que diferem da primeira onda. Mas, Luiz, como que funciona isso? Olha lá, quando a gente vai falar sobre o feminismo, então sobre a luta por esses direitos da mulher, ele vai passar por ondas diferentes, particularmente ali a partir do século XVIII. Inúmeras mulheres vão se destacar em meio a esse processo, então é importante que você conheça esses nomes. E na primeira onda, lá do final do século XVIII, atravessando o século XIX, nós falamos de uma persistência e de uma maior incidência das questões relacionadas tanto aos direitos civis quanto aos direitos políticos. Lembra do movimento das sufragetes, das mulheres que foram pedir a possibilidade delas poderem votar. Já a segunda onda, que vai atravessar a década de 60, 1970, 1980, a luta muda um pouco o seu foco. Uma vez que direitos civis básicos estejam conquistados, uma vez que esses direitos políticos já tenham sido atingidos, a exigência agora vai dizer muito respeito aos direitos reprodutivos. Vai se fazer uma crítica muito grande à questão da violência doméstica. Vai se falar também sobre a questão da desigualdade salarial, assim como vão se levantar questões em que se especifica essa sexualidade da mulher. Então ampliam-se as discussões, ampliam-se essas reivindicações e, principalmente, critica-se as interpretações clássicas feitas nas ciências humanas a respeito dessa posição da mulher. Quando Silvia Federici está produzindo a sua obra, então ela vai retomar alguns desses pontos, aprofundar isso, particularmente relacionando essa exploração com
nascimento do capitalismo. Você se lembra, o capitalismo é um sistema sociopolítico, econômico, que vai se desenvolver a partir do século XII, lá na Baixa Idade Média, nesse contexto de desagregação do feudalismo. É um fruto, é um resultado do renascimento comercial e urbano no momento em que surge a burguesia. E Karl Marx, observando esse processo lá do século XIX, ele vai dizer: este foi o momento em que começou a se criar condições para que este sistema pudesse se solidificar e vir a ser o sistema dominante. É a partir daí que o Marx vai dizer: começou a acontecer a acumulação primitiva de capital. Este ponto é importantíssimo. Veja só, o que nós vamos chamar de acumulação primitiva? Leio uma citação para vocês. A acumulação primitiva é o processo histórico pelo qual se criam as condições para o desenvolvimento do capitalismo. É o processo de separação entre o produtor e os meios de produção, que resulta na formação de duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Ou seja, quando falamos de acumulação primitiva, a gente está falando de um processo que fez com que aquele produtor autônomo, típico do feudalismo, fosse sendo separado da posse desses meios de produção e lhe restasse apenas o trabalho, enquanto os meios de produção foram sendo apropriados por essa burguesia nascente. Esse processo, claramente, não se deu de forma tranquila, não se deu de forma pacífica, envolveu muita violência, exploração, e assim o capitalismo foi se consolidando. Só que quando Marx fala desse processo, da passagem do feudalismo para o capitalismo, quando muitos autores buscam compreender como que se sai deste sistema, tipicamente medieval, para o sistema que vai permear a modernidade e a contemporaneidade, todos eles se esqueceram de considerar o papel da mulher. E Silvia Federici vai colocar exatamente esse ponto. Ela vai começar dizendo o seguinte, que a acumulação primitiva não é parte do processo inicial do capitalismo, mas essa constante busca pela separação entre o produtor e o meio de produção, essa constante violência que vai manter o trabalhador explorado e o burguês no poder, é algo inerente ao capitalismo. Então, primeira tese muito importante. O processo de acumulação primitiva não foi uma fase, ele é uma estrutura do capitalismo. Segundo ponto, a autora, escrevendo esse livro em 2004, vai mostrar, veja como nós temos um grande processo de concentração de renda, veja como nós temos muitos meios, para tornar a nossa vida mais rica, mais confortável, e ainda assim uma boa parte da população vive de maneira muito pobre. E isso, quando começou a acontecer lá no século XII, século XIII, durante a Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, diz a autora, teve como um elemento fundamental a retirada da mulher do mercado de trabalho. Silvia Federici vai dizer que um elemento fundamental para que o capitalismo se estabelecesse, para que essa acumulação primitiva fosse efetiva, foi perseguir essas mulheres, confiná-las ao ambiente doméstico, confiar-lhes a missão de esposa, dona de casa e mãe, para que, então, elas pudessem, além de tudo, gerar aí um trabalho não remunerado e gerar os novos trabalhadores que viriam na sequência. Ou seja, para Federici, o crescimento do capitalismo
vem não apenas no sentido de explorar o trabalhador, mas de superexplorar a mulher em particular. E aí uma crítica que ela vai colocar é de que Marx e muitos marxistas deixaram essa consideração de lado. Mas como que foi feita essa perseguição às mulheres? Particularmente a partir da caça às bruxas. Tradicionalmente um processo visto aí como baseado em crenças religiosas, de se atribuírem poderes mágicos a essas mulheres, mas que na visão da autora serviu especificamente para subjugar essa parte da população, tirá-la do mercado de trabalho e colocá-la para um trabalho não remunerado no ambiente doméstico. A partir disso, a formação de uma sociedade patriarcal fez com que esses homens fossem explorados e precisassem dessa exploração, não pudessem abrir mão e se colocar contra ela, porque também tinham toda uma outra estrutura para sustentar, a da casa com a mulher sem remuneração. Então veja, o que a autora coloca é que Marx vai dizer que o capitalismo traz determinadas formas de liberdade, mas a autora coloca aqui, tudo bem, mas para as mulheres isso não chegou. Ao mesmo tempo em que o capitalismo vai se formando, esse patriarcado se estabelece e a mulher perde a liberdade duas vezes. E isso vem acompanhado, é um processo paralelo ao que você vai ver tradicionalmente na formação desse capitalismo. O que muitas vezes vai se dizer é a escravidão estabelecida na África, a colonização da América foram processos fundamentais para essa acumulação primitiva, mas a exploração da mulher também. Então guarde muito bem isso. Qual é a preocupação, qual é a tese central da autora? Mostrar como que a acumulação primitiva impôs uma série de limitações sobre o corpo da mulher, retirou-lhe muitas liberdades e serviu como base para que o capitalismo gerasse mais lucro. Então é uma retomada da história do capitalismo deste ponto de vista feminino, é uma reinterpretação dessas perseguições colocadas sobre as mulheres, particularmente no século XII, século XIII, século XIV, com a caça às bruxas e principalmente mostrar como determinados elementos de exploração não são conjunturais, não são de um tempo, mas pertencem à estrutura do capitalismo. Gostou dessa aula? Curtiu essas dicas? Então entre em contato com o livro, dê uma olhada neste conteúdo, aprofunde os seus conhecimentos e pratique a lista de exercícios que vai estar disponível aqui para você. Bons estudos, bom vestibular!